bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, aí, recheadaço de informações, direto aqui do CT Moacir Barbosa. Nós viemos aí acompanhar a coletiva do zagueiro Quinteiro e também do volante Andrei Santos. A gente vai trazer mais informações a respeito disso no nosso próximo vídeo, beleza? Antes de começar o vídeo, aqueles breves recadinhos de sempre, pedir para tu deixar o like que fortalece bastante a gente, e se tu for novo aqui no canal, não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E você que gosta de fazer apostas esportivas, eu te apresento a 1xBet, que é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem, e o que não falta aí é a opção de liga para você poder apostar. Brasileirão, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai. 1xBet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer algumas informações, informação que saiu agora há pouquinho do companheiro Lucas Pedrosa, lá do SBT, de que a proposta vinculante da 777 Partners deve chegar ao Vasco da Gama até no mais tardar sexta-feira. Detalhes importantes do contrato foram amarrados e a expectativa é que até o final da semana seja concluído a negociação. Beleza? Uma outra situação importante que acabou de sair no GE agora também. O Vasco solicitou a ida do jogo entre Vasco e Sport dia 3 de julho no Maracanã. Então, apesar de todo o imbróglio envolvendo Vasco, Flamengo, Fluminense e consórcio Maracanã, ainda do jogo do Cruzeiro, o Vasco novamente deve mandar o seu jogo para o maior palco do mundo. Lembrando que o Vasco no mês de julho vai ter troca de gramado também em São Januário. Beleza? Dito isso, vamos trazer algumas informações importantes para vocês ainda da entrevista coletiva de ontem. Eu vou deixar com vocês agora a pergunta que eu fiz para o Carlos Brasil e a pergunta que eu fiz também ontem para o técnico Maurício Souza. Confere aí. Boa tarde, Carlos Brasil. Boa tarde, Maurício Souza, Dieguinho do canal Futebolaço. Primeiro vou ao Brasil. Brasil, eu queria te perguntar, você acabou de mencionar que o Vasco contratou um novo profissional para fazer essa transição entre a base e o profissional, e nós estamos vivendo um ano que é onde Andrei Santos, Figueiredo, o Juninho brincou muito que esse era o ano dele, mas tem um atleta que me chama muita atenção e estava junto com o Andrei agora na Seleção Brasileira Sub-20, o Marlon Gomes. Tem algum planejamento especial para esse menino para a sequência da temporada? Aí você pode complementar a situação profissional que o Vasco contratou. E um segundo, eu vi o Maurício falar bastante de que no primeiro momento a ideia é de se dar prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo bem feito com o Zé Ricardo. O próprio Emílio Faro bateu nessa tecla de que, apesar de ele ter comandado o time 2 jogos, o mérito ainda era bastante do Zé. Houve um pedido especial por parte de vocês da diretoria ao Maurício nesse sentido, de num primeiro momento dar prosseguimento ao trabalho do Zé, e obviamente o Maurício é o Maurício, o Zé Ricardo é o Zé Ricardo. Ele vai dar a pimenta dele, o tempero dele ao time, e agora o Maurício. Maurício, eu vejo sua trajetória muito similar à do Zé Ricardo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2017, quando o Zé vem ao Vasco, ele também veio de uma carreira muito longeva no futsal, também teve uma passagem no Vasco, fez base no Flamengo, foi como interino ao Flamengo, se efetivou e depois dessa primeira passagem chega ao Vasco também com muita rejeição. Você ia até idade parecida, porque em 2017, quando o Zé vem, acho que ele tinha mais ou menos a sua idade. Houve uma troca sua do Zé Ricardo, com o Zé Ricardo, ele comentou alguma coisa contigo nesse sentido de como lidar com esse momento, e eu vou te dar um feedback agora de uma coisa que me gerou uma estranheza. A gente realmente viu uma rejeição muito grande ao seu nome na torcida do Vasco, o próprio Net Vasco fez uma pesquisa de 84%, mas eu também fui pegar a referência do lado do Flamengo, lá foi completamente o oposto. Muita gente irritada, porque considera você um profissional grandioso, estava mais uma vez batendo na diretoria do Flamengo. Como é que o Flamengo perde um ótimo profissional como o Maurício e ainda reforça um rival? Então eu vi esse momento antagônico. No Vasco, uma rejeição muito forte, e do lado rubro-negro, um carinho muito grande pela sua pessoa. Inclusive, cheguei a ver rubro-negro comentando, pô, boa sorte ao Maurício, porque independente dele estar indo para um rival, a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho executado no Flamengo. Obrigado. Com relação à rejeição, eu não conversei com o Zé. A gente não conversou, é claro, volto a falar. É claro que eu queria chegar aqui completamente abraçado pelo torcedor, né? Mas não foi possível. Mas eu tenho certeza que a gente consegue reverter isso. Então, eu quero fazer com que a torcida do Vasco tenha talvez a mesma aprovação que eu tive com a torcida do Flamengo. Esse é o objetivo. Eu sei que com o trabalho, com o dia a dia, com a lealdade, com a entrega que a gente vai ter e com os resultados, porque é claro que os resultados têm que acontecer, né? Aí a gente pode mudar esse quadro, e foi o que eu falei, eu entendo a rejeição, não trago para o lado pessoal,
muitas mensagens que eu recebi falando nada contra você, mas o Vasco não te quer, enfim. Eu espero que você seja feliz. Nada do lado pessoal, tem o lado profissional. Do profissional é esse que eu, né, que me preparei, que estudei, tenho capacidade de reverter, mostrando que o trabalho pode dar frutos à equipe do Vasco. Não teve nenhuma recomendação especial no sentido de seguir o que o Zé Ricardo vinha fazendo, mas muito mais no sentido de mostrar para ele, antes até da contratação, de que aqui existia um planejamento, existia um processo, existia metodologia. Isso sim, a gente gostaria que fosse cumprido para que a gente desse a continuidade. Mas a questão de dar continuidade ao que o Zé vinha fazendo, eu acho que ele vai colocar a característica dele, o molho dele, como você falou, o tempero, e vai seguir. Tem muita coisa para evoluir. Eu acho que a vida é assim, a gente tem um processo de melhoria contínua. Então, na realidade, ele vem para agregar, dar continuidade, como ele já falou, mas também evoluir em outros aspectos. A questão da transição, o Cadu é um profissional muito qualificado, trabalhou também muito tempo no Rival, depois foi para Portugal durante algum tempo, fez um trabalho magnífico lá também no Rival durante esses anos aí, o Rival teve várias revelações, sabe trabalhar muito bem com a base, né, no aspecto técnico, no aspecto comportamental. Tem essa vivência também com a equipe profissional, então acho que ele veio para somar e fazer exatamente com que essa transição seja melhorada. Especificamente sobre o Marlon, vou preferir falar sobre o processo também, porque dentro do que está sendo desenhado, os jogadores de um modo geral, a partir do dia 20, se eu não me engano, dia 20, acho que é a outra segunda agora, a gente vai sempre ter 2 jogadores na base treinando com o profissional, e aí o tempo é indeterminado, ele pode estar uma semana só, pode estar um mês, dependendo do que a gente entender como necessário, e 2 jogadores sempre entregues também ao DESP, para que possa ser feita avaliação física, se ele precisar de um trabalho de força mais forte, ele vai ficar aqui fazendo, se ele precisar de um suplemento especial, vai ser dado esse suplemento também, e isso a gente vai fazer constantemente, tá? Principalmente com os jogadores que a gente entende que no primeiro momento estão mais próximos de estar no profissional. Então a gente tem algumas situações do tipo do Ignaldo, que está no sub-20, o Marlon é um deles, o próprio Paulinho, que é um jogador que já é um titular do sub-20, mas vem jogando sub-17 a Copa do Brasil, e outros tantos, tem Eric Marcos, tem o Pimentel, que esteve aqui na pré-temporada toda aqui com a gente, tem o Julião, lateral esquerdo, enfim, é ruim a gente ficar citando vários, tem o Rodrigo, que está no último ano dele lá no sub-20. O Vasco tem uma safra muito boa nas categorias de base, sub-20, sub-17, sub-15, e a gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Então eu acho que ir adaptando esses meninos aqui a uma sequência, eles vivenciando uma realidade que acaba sendo diferente, por mais que não se queira que seja, porque tem mídia, tem alimentação, tem concentração, havendo a possibilidade, depois conversando com o Maurício, de repente levar um ou outro para o jogo, mesmo que não seja para jogar, mas que esteja ali relacionado, vivendo a concentração, vivendo o dia a dia do jogo. Isso é um dos processos lá que a gente está desenhando, que a gente ainda não tem um consenso firme sobre isso, mas é uma possibilidade. Então, o que é importante para eles? Que eles se sintam aqui de uma forma natural, porque chega, tem mídia, tem torcida, eles estavam vivenciando jogadores com a mesma idade que eles, quando chega aqui tem que desempenhar funções de, o Nenê está do lado dele com 41 anos, citando apenas um exemplo, ele vai se deparar com jogadores contra também, com 26, 27 anos, muito mais maturados do que eles. Então, eu acho que esse processo ele é importante, vai ser feito dentro do clube, com certeza. Bom, galera, e para finalizar, eu vou deixar com vocês o Maurício Souza comentando qual é a sua ideia de jogo e também ele deixou um recado para o torcedor do Vasco. Confere aí. A minha ideia,
e o mais difícil para mim é você operacionalizar o que você pensa com os treinamentos. Eu gosto de uma equipe onde ela é impressionante, onde ela joga em bloco alto, onde ela tenta ter a bola. Né? Não posso dar um segredo. Responder. Mas onde pensa ter a bola, ser uma equipe muito mais proativa do que reativa, mas entendo também que o time tem que ter equilíbrio, tem que entender o momento em que você tem que descer a linha, o momento que você tem que subir a linha, um jogo agrupado, né, com variações de estruturas funcionais, é amplo, né? Hoje você pode variar, então a minha ideia é que a equipe tenha variações dentro do próprio jogo, né? Mas uma equipe prioritariamente que pressione o adversário e que tenha, né, o controle do jogo pela posse. Isso é basicamente a primeira ideia. E aí, a partir daí, você começa a operacionalizar isso com os treinamentos como você quer. Realmente boa vontade, porque eu me sinto em casa, me sinto com pessoas que eu conheço e que eu confio. E o recado que eu posso deixar é que eu vou dedicar esses 6 meses da minha vida ao Vasco da Gama. Vou dedicar esses 6 meses da minha vida a fazer o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro e, se possível, com título, né? Porque o Vasco não entra em nenhuma competição que não seja para ganhar, né? A gente sabe que o grande objetivo é estar novamente na primeira divisão ano que vem, mas a gente vai em busca do título, não está distante. Então, o recado que eu deixo para eles é que eu vou dedicar 6 meses da minha vida ao Vasco da Gama para que a gente no final possa estar sorrindo, comemorando o acesso. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí à noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui!